A MIP Cards é a forma mais segura para comprar e vender suas cartas de Magic, Yu-Gi-Oh!, Pokémon e outros card games. Acesse o link na descrição e conheça a MIP Cards. Como você viu no capítulo anterior dessa série, o formato GOAT durou 6 meses no TCG e terminou em setembro de 2005 graças a duas grandes mudanças no jogo. A primeira delas foi o lançamento do Dragão Cibernético. Esta carta, lançada em agosto de 2005, logo se tornou uma nova referência no meta. Antes do lançamento do Dragão Cibernético, um monstro invocado no primeiro turno de um jogador quase sempre teria no máximo 1900 de ataque, e esses ataques altos eram vistos principalmente em monstros normais ou em monstros com efeitos ruins. As únicas exceções foram Força de Ataque Goblin e Gorila Enraivecido, porém eles tinham desvantagens grandes que os impediam de ver jogo em muitos decks. Geralmente os jogadores invocariam um monstro por turno, a menos que eles tivessem o Soldado do Lustro Negro, Enterro Prematuro ou Chamada dos Assombrados. O Cyber Dragon mudou tudo isso, permitindo que os jogadores invocassem facilmente um monstro de 2100 de ataque sem gastar sua invocação normal. Isso tornava irrelevante aqueles monstros de 1900 de ataque, enquanto também tornava a invocação tributo uma mecânica muito mais acessível, já que você poderia tributar o Cyber Dragon para invocar um monstro mais forte, como algum dos monarcas. O Dragão Cibernético acabou se tornando uma staple do jogo. E o segundo fator que terminou com o formato GOAT foi a lista de proibidas de setembro de 2005, que baniu a Caridade Graciosa, Serpente Sinistra, Delinquente Duel e o Soldado do Lustro Negro, e portanto a maioria das cartas de poder do formato foram eliminadas. Além disso, a restrição dos Mil Olhos, o Bode Expiatório e a Metamorfoses, que eram o coração desse formato, foram todas limitadas, tornando o combo GOAT muito inconsistente. Tsukiyomi, Livro da Lua e Assaltante Noturno também foram limitados como uma forma de enfraquecer o Flip Control. E finalmente a Remover Limites também foi limitada a fim de acertar as máquinas Beatdown, considerando tanto seu poder atual quanto a nova peça que eles receberam, o Cyber Dragon, que é um monstro máquina. No fim do formato GOAT, o Caos voltou a ser um tipo de deck mais prevalente durante a última parte do ano. Os únicos decks importantes que poderiam desafiá-los eram os Monarcas e alguns decks de zumbi e máquinas, mas no geral, o Caos voltou a ser o melhor deck daquela época. A nova forma do Caos começou a usar o Feiticeiro do Caos como substituto do Soldado do Lustro Negro. A variante mais forte desse deck nesse formato foi o Cookie Cutter Rare Toolbox. Este deck deixou de enfatizar o uso de uma carta específica para uma tech e passou a rodar 2 ou 3 cópias das cartas principais para torná-las mais fáceis de serem vistas em um jogo. Uma das cartas mais importantes era o Ceifador do Espírito, que tinha usado de formas diferentes no meta desde seu lançamento em 2003. E em 2005, as vantagens de não ser destruído em batalha, enquanto também permitia um controle de mão, fez dele um dos cards mais proeminentes no formato. Outro card importante, claro, foi o Dragão Cibernético, que fez o jogador que fosse segundo ter uma jogada forte e viável. Esse card permitia aos jogadores estabelecer várias ameaças no campo em uma única rodada. As armadilhas de batalha também começaram a ter mais uso nesse formato. Conforme o formato de outubro de 2005 continuou, a prevalência da destruição de um único monstro cresceu com a armadura Sakuretsu, tornando-se uma staple em quase todos os decks. Também cartas como Esmagando o Chão e Ruína Generalizada, que começaram a aparecer em alguns outros decks. Essa ênfase na interação de remoção 1 para 1 definiria o formato, e foi uma das maiores razões pelas quais a estratégia Warrior Toolbox era tão proeminente entre os decks de caos da época. A Toolbox dos guerreiros consistia em DD Lady Guerreira, DD Assaltante, Dom Zalug, Forças Exiladas e às vezes DD Sobrevivente e Espadachim Místico de nível 2. Esses cards eram todos buscáveis pela Reforço do Exército,
formato, tornando-os mais acessíveis de forma consistente. Outra variante do deck, o Warrior Toolbox, que também viu resultado nesse formato, foi o Controle Tomato. O deck era basicamente o mesmo deck padrão, mas se concentrava na utilização do Tomate Místico para obter cartas de poder mais consistentemente, como Ceifador ou Dom Zalug, mas também deu ao deck um acesso mais consistente a cartas como Sangan e Nildoria, que foram os principais flutuadores e mais presentes durante esse formato. O deck também costumava se aproveitar da engine do Mago Aprendiz, que usava 3 Mago Aprendiz e 2 ou 3 Velho Vingativo e Mágico. O objetivo geral da engine era manter a vantagem de campo, enquanto dava a opção de remover um monstro do oponente com o Velho Vingativo. Você também poderia recuperar uma magia trazendo a Maga da Fé. Outro deck que foi jogado nessa época foi o Bazul Return. Esse deck era basicamente o mesmo que os outros decks principais do formato, utilizando a engine dos guerreiros para dar uma variedade de opções ao jogador, mas também usava Bazul, o Comedor de Almas. A razão por trás disso era que Bazul, totalmente equipado, chegaria a 2500 de ataque, que venceria as outras cartas de ataque alto no formato, como o Dragão Cibernético, o Feiticeiro do Caos e os Monstros Monarcas. O último deck desse formato, os Monarcas, foram lançados um de cada vez ao longo de 2004 e 2005, mas eles nunca tinham visto o jogo muito difundido, fora Mobius sendo uma escolha relativamente comum em sides durante o formato Gold, devido à sua habilidade de destruir várias magias e armadilhas viradas para baixo. O advento do novo formato, no entanto, fez com que os decks monarcas mais dedicados tivessem um pequeno aumento na popularidade. Esses decks se concentravam quase inteiramente em Mobius e Zaborg, embora Zaborg ainda não tinha popularidade que ganharia nos próximos lançamentos. A estratégia por trás do deck era concentrar em usar tantas armadilhas de batalha e cartas de destruição quanto possível para proteger as várias vantagens do deck, e usando vários monstros de virar, os quais mais proeminentes foram Daycoach, a locomotiva da canção de batalha, e o Mercador Mágico. Ambos os cards, quando virados, obteriam uma vantagem de mão, tornando-os opções extremamente versáteis. Eles tinham o benefício de permitir que seu controlador não perdesse em vantagem de cartas, mesmo que fossem destruídos. Um tema comum entre todos esses decks era que eles compartilhavam um grande número de cards básicos entre eles. No entanto, ao contrário dos formatos anteriores, onde a maioria dos decks empregava as mesmas estratégias básicas, os decks do formato de outubro de 2005 executavam estilos de jogo muito diferentes usando esses mesmos cards. No geral, essa variação no estilo de jogo começaria a dar lugar ao metagame mais diverso que seria visto no futuro. O início de 2006 serviu como uma continuação do formato de outubro de 2005, com os decks superiores ainda centralizados em torno das mesmas cartas básicas, e com os decks de Chaos Warrior Toolbox permanecendo no topo do meta. Uma das grandes mudanças, no entanto, foi a tendência para a construção de decks com cada vez mais armadilhas, embora certos decks, principalmente monarcas, já estivessem usando a armadura Sakuretsu e a ruína generalizada desde o final de 2005. Os torneios no início de 2006 começaram a ver essa tendência de armadilhas se espalhar para um número maior de decks. O formato mudaria ainda mais com a introdução do Sapo Arbóreo em fevereiro de 2006. Isso permitiu ter um alimento fácil para invocação tributo, tornando os monarcas significativamente mais fáceis de invocar e mais populares. Foi durante o aumento da popularidade dos monarcas que os decks começaram a se mover mais em direção ao Zaborg. Ele se tornou o principal monarca. Como Zaborg poderia destruir um monstro na invocação, ele se encaixou muito melhor no meta baseado em destruição cada vez maior. No entanto, apesar do aumento da popularidade dos monarcas, os decks Chaos Warrior Toolbox ainda reinavam supremos. Mas lembra do Cyber Dragon do início desse vídeo? Pois bem, ele e suas fusões ainda iriam causar muito barulho nesse meta, mas isso é assunto para o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo da história do meta, deixe seu gostei, compartilhe com seus amigos e grupos para ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se para não perder nenhum lançamento. Muito obrigado por ter assistido até aqui e divirta-se nos duelos.